Nós vamos então caracterizar as velocidades, né? Velocidades de onda. Dependendo da natureza da onda, nós vamos ter uma forma específica para determinar a velocidade da onda. Por exemplo, se nós estivermos trabalhando com uma onda mecânica, né? Eu vou dar aqui o exemplo do som. Nós calculamos a velocidade dessa onda mecânica, a velocidade do som, tendo em vista que essa velocidade depende diretamente das características do meio, tá? Por exemplo, para o som, nós temos que a velocidade dele é diretamente proporcional, pessoal, à raiz quadrada da temperatura, né? Raiz de gama, RT sobre a massa molar. Então veja, são todos parâmetros que caracterizam o meio. Esse gama que aparece aqui é uma constante termodinâmica, inclusive nós já vimos isso, né? Espero que vocês estejam se lembrando, que aqui é o coeficiente de Poisson, é a razão entre as capacidades caloríficas da onda, dos gases, né? R é a constante universal dos gases, tá? T é a temperatura e M maiúsculo, emão, é a massa molar do gás, tá? Isso aqui é a velocidade do som em um gás. Quer dizer, por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, eu estou emitindo ondas sonoras que estão se propagando no gás atmosférico em que eu estou envolvido, né? E essa velocidade nós podemos calcular rapidamente, né, substituindo essas constantes que caracterizam o meio. Tudo bem? Então vejam, pessoal, repito, por favor. Ó, depende diretamente das características do meio. O que os vestibulares costumam abordar é a dependência dessa velocidade com a temperatura do meio, né? Muita gente pode pensar que depende diretamente da temperatura. Na verdade, depende diretamente da raiz quadrada da temperatura, tá? Quer dizer, se você aumentar a temperatura do meio 4 vezes, então a velocidade da onda sonora vai ser aumentada em exatamente 2 vezes. Ok? E esse aumento de temperatura tem que ser dado em Kelvin. Tudo bem, pessoal? Essa temperatura que aparece aqui é em Kelvin. Bom, eu dei um exemplo aqui da onda mecânica. Agora vamos falar das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, como nós sabemos, elas não dependem de um meio para se propagar, tá? E a velocidade que nós podemos chegar, que na verdade foi chegada por Maxwell na segunda metade do século XIX, é que ela é uma velocidade que depende diretamente também das características do meio, mas são características bastante especiais. Tá? Raiz quadrada de ε0, μ0. Estas constantes que aparecem aqui, constantes que caracterizam o meio, são constantes elétricas, tá? Relacionadas a fenômenos elétricos. E esse foi um grande feito por Maxwell, porque até então não se pensava que existia uma relação entre a luz, a ótica, de um modo geral, e os fenômenos elétricos, a eletricidade, o eletromagnetismo. Não existia. Em contrapartida, ele acabou de chegar aqui, ó, a um resultado em que relaciona diretamente uma característica luminosa com características elétricas. Então, o fato é que a luz, ela se propaga no vácuo com essa velocidade. Deixa eu relembrar para vocês o que é que significa cada uma dessas constantes, né? ε0, esse ezinho aqui um pouco diferente, representa, vocês vão ver, se é que não já viram,
representam a permissividade absoluta no vácuo, tá bom? E ela aparece naquela lei de Coulomb, né, da força, da interação entre cargas elétricas pontiformes. A permissividade absoluta no vácuo, representada por essa outra letra aqui, ela representa uma característica magnética do meio, tá bom? Essas constantes, elas são muito bem determinadas, nós já conhecemos basicamente o valor numérico com um excelente grau de certeza. E se você substituir essas constantes, né, quer dizer, o epsilon zero é 8, acho que 8 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday por metro. É isso. E o μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla por ampere. Isso? Tesla por ampere, Tesla vezes 1 metro por ampere. Tá? Faraday é a unidade de capacitância e Tesla é a unidade de campo magnético. Então, ó, se você substituir essas duas constantes aqui nessa expressão, você vai obter o valor da velocidade da luz de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Que é uma velocidade muito grande, né? É uma velocidade que caracteriza todas as ondas eletromagnéticas, quer dizer, todas as ondas eletromagnéticas, não apenas a luz, tá? Como eu falei, ondas de rádio, micro-ondas, essas ondas, né? Basicamente, elas se propagam com essa mesma velocidade, né? A velocidade da luz, que mostrou-se ser uma constante universal da natureza, tá? Então, qual é o meu objetivo de falar essas coisas para vocês? Dependendo da natureza da onda, você vai ter uma velocidade que caracteriza essa classificação. Por exemplo, as ondas mecânicas, nós sabemos que elas existem se existir um meio em que elas se propagam. Não faz sentido eu falar da velocidade do som no vácuo, já que não existe som no vácuo, né? E ela depende, a velocidade dessa onda depende diretamente das características do meio, tá? Enquanto que as ondas eletromagnéticas não dependem de um meio para se propagar, tanto é que não existe temperatura aqui, ó, na lei que define a velocidade da luz, porque você sabe que a temperatura está diretamente relacionada à existência de um meio, né? A existência de partículas que estão no meio. Então, se você não tem um meio, então você não tem temperatura. Teoricamente, a temperatura seria zero, né? 0 Kelvin. A luz não, a luz depende apenas das características elétricas e magnéticas, tá? Não depende de um meio. Depende... Tá, ela depende das características de um meio, mas são características mais físicas do que material. Características relacionadas a constantes físicas, tá? Aqui são constantes materiais, né? Quer dizer, temperatura, a massa molar, o que é a massa, a quantidade de matéria aparecendo diretamente na velocidade de uma onda mecânica. Tá bom? Existe esse antagonismo entre ondas mecânicas e eletromagnéticas, tá? Existe essa diferença básica que vocês precisam ter em mente, tá bom?